para você que está me escutando nesse momento, eu quero te perguntar: você tem desistido diante dos obstáculos que a vida tem te colocado? Você tem desistido diante das dificuldades que a vida tem te apresentado? Quero te dizer uma coisa: quem tem problema sério, não desiste. Quem tem problema sério ou quem tem problema, vai até Jesus. E esse é o convite para você: vá até Jesus. Momento da Palavra. Abra o seu coração para a Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, com a graça de Deus, estamos aqui para mais um momento da Palavra. Um momento onde Deus nos fala, onde Deus quer falar à nossa comunidade. E hoje, para esse momento da Palavra, nós vamos refletir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, no versículo 21. Se você tem a sua palavra, pode acompanhar Mateus, capítulo 15, versículo 21. A fé manifestada por uma pagã. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Diz a palavra de Deus: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhes disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra vai falar profundamente ao nosso coração sobre o poder da presença de Jesus. Diante da súplica daquela mulher, Jesus se cala. É o ponto que nós vamos pegar para a gente poder refletir nessa palavra desse dia, dessa sexta-feira. Jesus se cala. Quem que nós temos nessa passagem? De quem fala essa passagem? Fala de uma cananeia, uma mulher pagã, uma mulher que não era judia, não era do povo, era discriminada. Primeiro por ser mulher e segundo porque ela não pertencia ao povo judeu. Um segundo ponto, Jesus, que diante daquela mulher, Jesus veio e ele pregava para os judeus. Diante daquela mulher ele se cala primeiramente. E depois nós temos os discípulos que diante daquela mulher pagã, eles querem que Jesus, ao invés de olhar para ela, ao invés de olhar para a dor dela, que Jesus a mande embora. Afinal de contas, ela não pertencia àquele povo, ou seja, a graça não era reservada a ela. Era assim que os discípulos traziam no coração. Era isso que eles traziam no coração. E nós podemos ver, irmãos, que nesse contexto e olhando essas três realidades distintas, que muitas vezes da nossa vida nós podemos nos colocar como essa mulher pagã, e em algumas situações da nossa vida nós também podemos nos colocar como esses discípulos que
queremos direcionar a graça de Deus para quem Deus pode e quem Deus não pode curar e levar essa graça. Muitas vezes nós somos esses juízes, né? Mas vamos à palavra de Deus, vamos àquilo que a palavra quer nos falar nesse momento. Aquela mulher, ela sabia que Jesus estava pregando e curando e levando a mensagem aos judeus. Ela sabia que ela era uma mulher que não era aceita entre os judeus, mas naquele momento de desespero, naquele momento de necessidade, o que ela faz? Ela grita, ela vai, ela toma uma atitude. Por quê? Porque a causa dela, a necessidade dela era muito maior do que todas as outras coisas. Nesse momento de desespero, por quê? Porque ela tinha uma filha possuída por um demônio. Então aquele amor de mãe, aquela necessidade de mãe que olha pelo seu filho, ela esqueceu de tudo e ela foi onde estava Jesus. Naquele momento ela não olhou para o seu orgulho, ela não olhou para o seu povo, ela não olhou se ela seria discriminada, ela não olhou nada disso, ela não olhou a sua condição. Mas naquele momento ela olhou que Jesus estava ali e ela precisava fazer alguma coisa. Ou seja, a necessidade daquela mãe, o desespero daquela mãe fez ela passar por cima de muitas e muitas coisas. Fez ela passar por cima de ser humilhada ali, de ser maltratada, de ser mesmo enxotada daquele local, porque não era para ela. Mas o amor, a necessidade fez com que ela passasse por cima de tudo isso e fosse ao encontro de Jesus. O que ela precisava, né? O que ela precisou para chegar até Jesus? Vencer todas as barreiras. Vencer a barreira de não ser e não pertencer ao povo escolhido. Vencer a barreira de se sentir inferior. Vencer a barreira de ser julgada como pessoa. Ou seja, ela venceu muitas barreiras. Por quê? Porque a necessidade dela era muito maior. E Jesus, diante da necessidade dessa mulher, primeiramente ele se cala. Por quê? Porque muitas vezes não é necessária uma palavra, mas é necessária a presença do Senhor. A presença de Jesus é capaz de mudar qualquer situação. A presença de Jesus é capaz de fazer com que as situações se mudem apenas por Ele estar ali. Apenas por Ele estar ali. E Jesus observa todas as coisas e nesse momento Ele fala da sua missão e Ele coloca essa missão também no coração dos discípulos que não entendiam, estavam amadurecidos para isso ainda. Os discípulos naquele momento, eles querem direcionar Jesus. Ó Senhor, esse aqui merece a sua graça. Esse aqui não merece, ela não merece a sua graça. Então eles queriam direcionar e Jesus aproveita esse momento para dizer para eles: eu vim para todos, para as ovelhas desgarradas, para as ovelhas de Israel. Então essa passagem nos fala muito claramente que Jesus veio para todos, que não importa a sua situação, não importa a sua condição. Se hoje você se coloca no lugar dessa cananeia, que precisa de uma graça do Senhor, que precisa de um encontro com Jesus, não deixe que as barreiras te impeçam. Não deixe que as barreiras do orgulho, que a barreira da inferioridade, que a barreira do seu pecado, da barreira de uma vida difícil que você teve, da sua história de vida, te impeça de chegar ao Senhor. Não se deixe levar pelo desânimo. Aquela mulher, diante do primeiro obstáculo, ela não desistiu. Não desista daquilo que você traz de mais importante na sua vida, irmão. Não desista, não desista. Se o que você traz é importante, se o que você traz no coração tem valor, não desista, mesmo que as pessoas te digam o contrário. Mesmo que as pessoas querem te tirar ali da presença do Senhor. Se o que você traz é importante, lute, não desista.
Dobre os seus joelhos diante de Jesus e diz, né, que você está ali, o que você precisa, coloca um coração derramado. Jesus não vai olhar as tuas fraquezas, Jesus não vai olhar, Ele não vai te colocar num lugar inferior, mas Jesus vai te trazer na presença dEle e vai te conceder essa graça. Então, se o seu problema é sério, quem tem problema sério não desiste. Quem tem problema sério não desiste, não desiste. Então não desista, né, diante dos obstáculos da vida. Não desista diante do silêncio do Senhor. Às vezes você fala, eu rezo, e Jesus não me responde. Eu rezo, clamo, a graça não chega. Não desiste, se coloca na presença do Senhor. Não desista diante das pessoas que não estão preocupadas com você, não estão preocupadas com o seu problema. Não desista diante daquilo que você vivenciou na vida. Não desista porque você se acha indigno, porque você reza pouco, porque você acha que tem pouca fé. Não desista diante disso. Lute, corra, reze, clame, faça como aquela cananeia. Vá ao encontro do Senhor. Vá ao encontro do Senhor. E o Senhor curou a filha dela, e o Senhor concedeu a graça e ainda disse para ela, Jesus ainda disse, ó mulher, a sua fé é grande, seja-te feito como desejais. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Imagina você olhando para Jesus e Jesus dizendo para você, como disse para aquela mulher, seja-te feito como tu desejas. O que você deseja no seu coração, irmão? Qual é o desejo que hoje você traz no coração? Coloque-se diante do Senhor, coloque-se como aquela mulher, se dobre, suplique para o Senhor o desejo do teu coração. Deixe que Jesus olhe para você e Ele te concederá aquilo que você precisa, como concedeu a cura para aquela filha daquela mulher. Pela fé dela, a filha foi curada. Então se coloque diante do Senhor, acredite, creia e não deixa que ninguém te diga o contrário. Que Deus te abençoe, que renove a fé do teu coração, o teu ímpeto de sair de onde você está e ir ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.